Ai, vamos ver se a doutora Graça entra pra gente pelo menos encerrar. Vamos ver se ela entra. Tô vendo se a doutora Graça retorna, gente, pra nós pelo menos encerrarmos. Tá entrando, tá pedindo pra entrar. Oi, doutora Graça. Arrasou. Pronto. Aí tinha que ser duas Deixou a horas, gente viu? no ar, né? Tinha que ser 2 horas, porque você é maravilhosa. Você é maravilhosa Eu e falo muito, Tereza. ai, mas é alguém que a Acho que é gente por passaria. isso. Não, é alguém que a gente passaria a tarde conversando. Jamais ficaria a tarde inteira. Mas assim, a gente estava falando da dor, né? E do quanto ela vem e afaga. É um jeito de dizer que o outro não tá e dele tá também. Eu queria que você dissesse alguma coisa quando a dor é preocupante, para que isso fique muito claro para as pessoas. Olha, Tereza, eu aqui na faculdade dou aula de cuidados paliativos e dou aula de luto, faz parte, para os meus alunos. E uma das. E dou aula prática. Nós temos aqui em Itajubá um ambulatório de luto que, pelo que diz o secretário da Saúde daqui, foi o primeiro ambulatório de luto, a primeira experiência de ambulatório de luto no SUS, né? E é um ambulatório com os alunos. E graças a Deus tem sido muito bom para as pessoas. A nossa procura está cada vez maior, a gente está com muito problema, inclusive, de acomodar toda a procura, graças a Deus. E para os alunos é fantástico, porque médico não sabe lidar com dor emocional, médico não sabe o que é luto, né? Então, estou muito feliz. Começou o ano passado, esse ano a pandemia interrompeu a parte prática, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho, né? Mas, enfim, quando nós estamos em campo, os alunos percebem a dificuldade que é a gente conseguir delimitar muito bem até onde vai o luto natural, né? E que eu posso relaxar e só acompanhar com delicadeza e de longe a família ou o paciente, ou quando aquele luto se torna um luto complicado, ou pelo menos com um grande potencial de ser um luto complicado. Às vezes é muito simples, às vezes a história da morte é tão cruel e a relação, por exemplo, entre as pessoas era tão distóxica que grita na frente da gente que a gente tem que se preocupar com o risco de luto complicado, né? Mas em campo, na maior parte das vezes, não tem uma linha divisória certinha que a gente diga, ah, fica tranquila ou, opa, atenção, porque é um luto complicado ou deve se tornar um luto complicado, né? Bom, doutora Graça, será que, pensando assim, nas despedidas, inclusive em vida, ou em qualquer tipo de perda em vida, será que essa linha não é o tempo passando e eu não consigo dispensar o tempo para outra coisa na minha vida? Eu acabo, E eu não estou falando de um tempo curto, eu estou falando de um sim, tempo ah, longo. Claro que o tempo, né, como tempo aquele de livro da Joane relógio, Dion, O Ano do realmente, Pensamento Mágico, né? É porque o primeiro claro, ano é o mais claro. difícil, mas não quer dizer que seja só um ano. Mas o que eu estou dizendo é assim: passaram, sei lá, 4 meses. Eu não Uhum. consigo dormir, eu não consigo comer, isso está entrando em outras esferas da minha vida, eu não consigo trabalhar, eu não consigo, às vezes, nem falar da pessoa, ou eu falo dela o Uhum, tempo todo e não consigo pensar em outras coisas.
como se tudo que me rodeia, a minha vida... É porque Uhum. eu fiquei me lembrando agora da minha avó. Minha avó, ela teve... Eu sempre repito o carregador que está querendo parar. Um minuto. Aham. Para não ficar sem bateria. Emergência Pronto, no celular. pronto. Então, a minha avó, ela dizia o seguinte, que como ela teve todos os tipos de perda, eu sempre lembro de uma frase dela. Ela dizia que pode ir embora todo mundo, mas a gente tem que ficar, porque nós somos responsáveis pela nossa vida. Uhum. Então, quando eu fico Uhum. voltada, passou muito tempo, e eu fico só voltada para a perda, não parece que eu estou sumindo da minha vida? E Pois se é. eu sumo, eu acho que aí alguma coisa tem que ser vista. O que você acha? A gente, eu e os alunos, quando eu estou falando a gente, somos eu e os alunos. A gente tem uma mania, né? Quer dizer, a gente lê os livros, aprende tudo que puder aprender em teoria, mas a gente meio que brinca de fazer teoria também à medida que a gente vai vendo gente de carne e osso passando pela frente da gente, né? E uma das coisas, engraçado que isso foi até, a ideia primeira foi até de um aluno do ano passado. A gente estava justamente nessa questão de luto natural, luto. Eu digo para eles que eu não gosto de luto normal, né? Porque normal chama anormal, né? E eu não sei o que, que tem de anormal no luto. Eu prefiro chamar de luto natural e luto complicado, né? Isso. E a gente lá meio que pensando de todos os pacientes que a gente viu naquela semana ou naquele período em que aquele grupo estava comigo, cada grupo fica 7 semanas e eu tenho 18 horas por semana com eles, então é um bom tempo, é um tempo bem razoável. E a gente pensando, como será que a gente pode. Tá, tudo bem, os livros explicam e tal, mas como é que a gente introjetou esse conceito? Como é que a gente entendeu esse conceito? Como é que a gente. Que cada um de nós faz essa distinção, né? E aí um aluno ainda veio com uma sacada que foi muito boa e parece que pegou bem para todo mundo. Ele disse assim: ó, o que eu não sei, se eu fosse fazer a minha definição, se eu fosse escrever o meu livro de luto, eu ia dizer que enquanto a dor não tirar aquele paciente da vida, enquanto ele não sair da vida, que é isso que você está falando, eu posso ficar de olho, mas não preciso interferir, né? Muito Eu posso bonito o que ele falou. deixar. Agora, se eu percebo que aquela pessoa saiu da vida, então eu vou ter que fazer alguma coisa. E você sabe que até hoje eu repito, claro, eu Que explico um pouco bonito, mais e doutora tal, Graça. não é? Nossa, muito, muito sensível. Eu gostei também, eu acho que é isso. É, é, Eu acho que é uma definição, nossa, muito bonita. Enquanto aquele paciente, enquanto a dor não tirar aquele paciente da vida, é, é, tá tudo certo. é. Uma vez eu sempre ouvi, a senhora falava na rádio, eu ouvia depois dos programas, e perguntaram para como que era. Você falava da gente aprender a falar sobre a morte, conversar sobre a Uhum, morte. Aí te uhum, perguntaram se isso faria, se isso ajudaria quando perdesse alguém. Você uhum, deu uma resposta que eu nunca esqueci. Você falou assim:
Se você me perguntar se ler sobre a morte, enfim, né? Começar a ter intimidade com assuntos relacionados à morte, é evitar a tristeza, vou dizer que não. Nada vai fazer evitar a tristeza e o sofrimento, mas vai fazer passar de uma outra forma. A gente pode falar que isso é aceitação? Eu posso estar triste, eu posso sofrer. Vou dar um exemplo. Mesmo quando eu não perdi alguém para a morte, eu perdi alguém em vida, alguém quis ir embora da minha vida ou não deu certo. Aí a gente olha algumas pessoas, elas ficam como se estivesse patinando naquilo e não saem. Pode ser um emprego, e ficam, e parece que não conseguem planejar outra coisa, sonhar outra coisa. Que eu acho que é muito parecido com isso. Eu estou vivendo para a minha dor, eu não consigo pensar em outra coisa mesmo em vida. É isso, é isso. Qualquer dor que nos toma, né? Como se nos tomasse. Eu acho que é ela que merece ser vista, não é isso? Eu penso que sim, porque assim, olhando as pessoas, pensando em mim mesma, existe uma diferença significativa entre sofrer e sofrer muito e continuar enfrentando a vida com todas as suas peripécias, né? E sendo resolutiva nela, quer dizer, fazendo o que tem que ser feito. Claro que isso vai mudar muito de acordo com o tempo da minha perda. Provavelmente no início vai me custar um esforço hercúleo, que às vezes eu vou pensar que nem vou dar conta, porque a minha energia está sequestrada, né? E Com a depois as coisas. idade, se foi uma morte trágica, tudo isso vai interferir, Com né? São certeza, vários com componentes. certeza, com certeza. E depois as coisas vão ficando mais fáceis, graças a Deus, porque senão eu não sei quanto tempo de resistência a gente teria, né? Mas isso é nítido, meu aluno tinha razão, isso é nítido, quer dizer, mesmo num luto bem recente, eu consigo intuir, perceber se aquela pessoa continua vivendo ou se ela parou realmente a vida, ou mais até do que parou, porque às vezes ela se comprometeu com a morte mesmo, né? Quer dizer, ela Mas passa a ter eu um. acho que a Nazaré está falando uma coisa bacana aí. Oi, Nazaré, que a gente está numa sociedade que está tirando a nossa competência para a vida. Então, uma criança não pode ficar triste. Nem Aí digo. você fala, você tenta de tudo para não ter tristeza. E aí, quando você fala para a pessoa, não, mas seu filho pode ficar triste, ele pode ter raiva, né? E tá certo ele sentir raiva. O que não tá certo é ele acreditar que esse sentimento nunca vai povoar a vida dele. Então, essa retirada da tristeza da nossa vida, ela vai tirando também a nossa competência para aceitar Claro, o que claro. nós temos que aceitar. Eu queria também que você falasse um pouco desse grupo. Ele acontece em Itajubá. Você diz as nossas O de aulas? luto, É. Com a meninada do quinto ano, em grupos de 7 ou 8 alunos, nós vamos para um ambulatório que o local onde a gente atua é no ambulatório de saúde mental da prefeitura, e é lá que nós recebemos os pacientes que estão passando por um momento de luto, né? Isso foi uma coisa meio corajosa que a direção me permitiu montar a partir do ano anterior, né? A partir de, a gente está em 2020, credo, nem sei mais em que ano que a gente está nessa 2019. história aí. Então, em 2018, a direção me chamou e me perguntou se a gente topava, se eu topava montar um projeto meio diferente na prefeitura e tal, e coisa, papapá. E
claro, aquilo me fascinou tremendamente, fui estudar mais ainda do que eu estudo, fui procurar gente, fui conversar com Deus e o mundo, papapá, e a gente, depois, junto à Secretaria de Saúde, montou esse ambulatório, onde as pessoas chegam ou por demanda espontânea. Hoje a gente já tem muito paciente por demanda espontânea, graças a Deus. Nossa, que notícia Ou boa. então, pois é, nossa, é o meu, você não faz ideia, é o meu, nossa, é a joia da coroa, sabe? Esse ambulatório, por tudo, por tudo. Pelo impacto que cria nos alunos, é impressionante, quer dizer, o quanto, e graças a Deus eles já estão quase saindo, então eu fico pensando que aquela influência vai ser, não vai mais deixar de morar dentro deles, né? Porque se você Não, e faz que isso. presente você está dando para eles, né? Poder ter É, contado com o processo de dor pela partida de alguém, que é uma coisa que pois acho que é, agora as pois é. faculdades de medicina estão incluindo, mas que é pouco, né? Ainda Porque é muito pouco, né? eu me preocupo muito com os estudantes de medicina, né? E com os médicos. E tem É. que lidar com a possibilidade da morte o tempo todo. E a gente não E que não é sabe como fácil mesmo. fazer, né, Tereza? Não sabe. O médico, esse negócio é batido, mas é verdadeiro. O Uhum. médico é metralhado 24 horas por dia nos 6 anos de formação dele, negando a morte e buscando a qualquer custo preservar a vida. Se fosse só preservar, menos mal, porque isso seria medicina preventiva, né? Não, devolver a vida, o que é quase assustador, né? Sim, tem que O salvar a tamanho qualquer custo. dessa, a onipotência que está implícita nisso chega a ser assustadora. Então, o médico abandona o doente e a família que vão morrer. Como é que eu aguento? Como é que ele aguenta ficar olhando para uma situação que lembra para ele fracasso? Uhum. Imagina, imagina, né? Quando ele vê no outro, ele vê em si também. Se ele não sabe lidar no outro, que dirá em si mesmo? Então aí ele foge voando. Ou o que a gente conversa muito com os alunos, ou cria uma carapaça. Uma E aí, defesa. por algum tempinho, fica tranquilo, porque diz, agora eu não sinto mais. Até ele perceber que ele não sente nem dor e nem alegria. Até Eu ele fiquei lembrando perceber, agora, já assistiu o Doador de Memórias? já, 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 Bem, já. Deus nos livre, né? De uma Ah, vida sem dor e sem alegria. pois Doutora é. Graça, eu acho super bacana você estar fazendo esse grupo. Nem sei como Ah, agradecer esse relato seu. desculpe, só uma coisinha que você me perguntou, posso só completar? Claro, claro. A gente tem, e a faculdade me presenteou com 16 horas com esses alunos, né? Então, foi o meu sonho a vida inteira aqui. Então, a gente tem 8 horas divididos em 2 manhãs de atendimento mesmo, né? Os meninos vão para campo, são eles que atendem, eu rodo um pouco e depois supervisiono, e eles dão a devolutiva, mas são eles que entram em contato assim, sem proteção nenhuma com os pacientes em luto, né? Depois nós temos outras 8 horas de discussão dos casos, ou de simulações, ou de trabalho com eles, com o emocional deles, né? Enfim, aí é aquilo que qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, qualquer pessoa que trabalha com luto sonha poder ter, né? Um monte de jovem na minha frente, desprotegido, sem armadura, porque não dá para você continuar tendo armadura quando alguém desaba na sua frente, chorando porque
acabou de perder o marido com quem viveu 60 anos e perdeu num acidente subitamente, quer dizer, ninguém resiste, né? E essa meninada, então, jovem, né? De uma classe social elevada, porque a minha é uma faculdade particular, quer dizer, até prova em contrário, pessoas que nunca tiveram contato com a pobreza. Eu estou sendo dramática, não é tanto assim, mas Não, não, enfim, mas eu entendo. que nunca Não está tiveram sendo, não. contato com a pobreza, nunca tiveram contato com uma dor profunda, né? Porque moram num berço dourado, né? E muita proteção em volta, inclusive proteção emocional, né? Então, essa moçadinha vai para campo e volta mexida até a raiz dos cabelos. Então, as conversas que a gente pode ter depois, Que riqueza. Tereza, é uma coisa que eles me dão o feedback ao longo do curso, e no fim do curso ainda tem outros mecanismos de avaliação institucionais e tal, e o ambulatório de luto é a menina dos olhos de todo mundo agora enfim, pelo DEM, pela transformação que está produzindo E o na trabalho em meninada, si é né? maravilhoso. Eu queria saber assim, se alguém, sei lá, de repente conhece alguém de Itajubá ou mora em Itajubá, se quiser participar desse grupo. Nós temos também uma outra coisa, e eu acho que as duas pessoas, principalmente uma delas, mas as duas pessoas que estão por trás da rede AP, a Marília e Sei. a Gláucia, eu tenho a impressão que estão aqui. Eu Tá, acho que eu A vi-las Gláucia tá pulando. sim. A Gláucia, pelo menos, né? A Gláucia, E a Marília que está sempre com elas, as duas sei têm quem é o a curso Marília. A de. Gláucia eu vi, ela tá mandando um abraço. Agora, a Marília se Opa, passou e eu não outro para vi. ela. Então eu posso ter visto a Gláucia e fiz como é que chama? Como é que chama o santo dos gêmeos? Ah lá, Os, estou, os... ela tá falando. É a Marília e a Gláucia. Ah, pronto, tá vendo? Então não estou errada. Além desse ambulatório, nós temos aqui um grupo de luto que durante 2 anos foi nosso só, foi sozinho. E um dia nós pedimos abrigo para a Rede AP e hoje nós somos um dos braços da Rede AP, né? Da Gláucia, e a Marília, eu sei que é o braço direito dela no AP. Então, nós hoje temos aqui duas atividades de acolhimento para os enlutados, né? O próprio ambulatório e o grupo de luto que se reúne uma vez por mês durante 2 horas e também é aberto para quem quiser participar do grupo. E agora a gente está fazendo, todo mundo está fazendo, né? As atividades à distância. Eu fiquei muito temerosa no primeiro momento de que isso pudesse quebrar a dinâmica, mas graças a Deus nós temos, inclusive agora, mais gente do que no presencial. Nós já fizemos 3 reuniões à distância e agora nós temos um volume maior de pessoas, inclusive muito mais pessoas de fora da cidade. Então, respondendo o que você me perguntou, se uma pessoa qualquer precisar, ela tem 2 caminhos. Ou ela vai até um ambulatório de saúde mental e pode ir sozinha por procura espontânea, chegar na recepção e dizer que quer passar pelo ambulatório de luto, e aí quem está na recepção já está orientado e marca a primeira consulta o mais rápido que possa, ou pode procurar pelo grupo de luto, que quando a gente está em atividade presencial, ele acontece lá na faculdade.
Mas se não, agora que a gente está à distância, se você me deixaria deixar o meu celular? Pode Com ser? E certeza, as com pessoas. certeza. Então aí basta me procurar pelo WhatsApp e o meu celular é 35 99968 4756. Me procura pelo WhatsApp, eu coloco a pessoa no nosso grupo, que roda um grupo pelo WhatsApp o mês inteiro, para continuar tendo apoio. E por esse grupo, por esse WhatsApp, a pessoa fica sabendo dos dias de reunião, né? Eu divulgo. Pode deixar que eu divulgo depois o número também para quem não está Perfeito, assistindo. Doutora perfeito. Graça, assim, antes de encerrar, eu queria dizer uma coisa. Eu tenho aprendido muito a dizer que o que tem que ser dito para o outro de bom, ele deve ser dito, né? Porque a gente sempre está de É, partida. Então, é, eu faço nossa, questão de te dizer, e é do coração mesmo que eu vou te dizer agora, que o meu amor por você, porque eu sinto amor por você, ele vem da sua simplicidade. ai, que coisa Em boa. em momento algum, eu nunca vi alguém dizer sobre você que não é com essa simplicidade que você leva a sua vida e trata as pessoas. Eu acho que quando a gente tem essa simplicidade, é muito difícil desrespeitar o outro. Então, eu queria te dizer que eu sempre me senti muito respeitada por você e que eu te agradeço muito por esse encontro na vida, não só agora, na vida. Eu te agradeço muito. Eu acho que são poucas pessoas que a gente se sente respeitado o tempo todo. Você nem me conhecia o nosso primeiro encontro já foi assim, eu tenho certeza. E que esse respeito não está ligado ao que a gente diz ou a não gostar de alguma coisa, mas está ligado a reconhecer sempre no outro um outro, né? Que Uhum. pode entrar na vida da gente. Então, eu queria te agradecer, dizer que é muito bom te encontrar sempre. E queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que perderam um túlio na vida delas. E que essas datas, às vezes, né, não pode até ser apego mesmo e tá tudo certo, mas que essas pessoas, às vezes, acordam e falam que vontade de abraçar, que vontade de dar um beijo, né? Que vontade de ouvir a voz, que vontade da cachorrinha pulando no colo dele ali na cadeira de balanço ou tomando iogurte com ele. Eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas. Poxa vida. Bom, primeiro você me toca e muito com o que você diz. Bom, você sabe que quando a gente se conheceu foi uma empatia imediata. Eu senti de você e sei que você sentiu de mim também. E quando eu disse no começo da sua doçura, ou melhor, eu acabei não falando porque você falou primeiro, mas é o que eu tenho como imagem de você, é ternura, não é nem doçura, é ternura. Então, antes de mais nada, queria te agradecer do fundo do coração por você ter uma alma capaz de ter a delicadeza que você tem no acolhimento e na recepção e na aproximação com outras pessoas, porque foi assim que você se aproximou de mim, né? Sim. Eu, quanto mais velha eu vou ficando, nossa, mais vai ficando assim, como é que é? Quase físico, quase física para mim a certeza de que nada, 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 nada que qualquer um de nós tenha podido fazer na vida é maior do que a quantidade de amigos que ele cultivou, né? E não estou falando
juro para você, como frase feita, não. Não tô. É uma coisa que cada dia mais, dia por dia, cada dia mais, assim, eu aprendo com uma certeza absoluta, quer dizer, os vínculos que você faz provavelmente são a razão para você ter vindo para a Terra, para nada mais do que isso, né? Que lindo isso que Enfim, você está falando. Que lindo. presente de velhice, né? Bom, então, é por conta disso que eu te sou profundamente grata por isso que você me disse, por ter me convidado, por ver de vez em quando eu olho pouco aqui para baixo, porque eu funciono mal em dois canais, sabe? Se eu Uhum. ficar olhando aqui embaixo, eu paro de falar. Mas muito rapidinho, de vez em quando, eu via entrar ou passar por aqui gente que eu gosto muito, né? Então, do fundo do coração, te agradeço por ter a oportunidade de ver essas pessoas de quem eu gosto muito aqui comigo, isso é muito importante. E não sei se eu estou pensando, até estou enrolando um pouquinho para poder pensar nisso que você, nisso que você me perguntou. Puxa vida, eu acho que eu só sei mesmo falar o que eu aprendi, e engraçado, eu já perdi duas outras pessoas fundamentais para mim, que são meu pai e minha mãe, mais fundamentais impossível, mas por qualquer motivo, não sei bem qual, quem mais me ensinou foi a morte do Marco mesmo. E eu acho que o que eu deixaria é o que eu aprendi, né? E aprendi com uma certa surpresa, de verdade. Eu tinha um pavor de pensar, fazia um esforço até para não deixar o pensamento me tomar, eu tinha pavor de pensar que, pela lógica, ele iria embora antes de mim. E eu tinha muito medo do que ia acontecer comigo depois. Porque eu pensava assim: todo mundo tem um lugar de repouso, tem um lugar de esquecimento quando perde alguém. Eu não tenho. Tudo na minha vida tem relação com ele. Depois que ele chegou, tudo tinha relação com ele, desde ir na lojinha do lado até comprar pão. Nunca a gente foi sozinhos, nunca, né? E fora o trabalho da vida da gente. E aí eu tinha muito medo, porque eu juro olhe que eu confio em mim, mas eu juro que eu tinha medo de não dar conta, né? E é isso que eu descobri e aprendi. Você sabe que foi, para mim, foi exatamente isso que me deu força e que me permitiu aprender uma coisa que eu acho que eu já sabia, mas só em teoria. Hoje eu sei na minha alma, quer dizer, se a gente amar a pessoa, não morre da maneira que a gente tinha medo que acontecesse a morte. Morre o corpo dela. Ok, tá bom. E faz uma falta danada, sem dúvida. De vez em quando, o cheiro do perfume dele eu queria sentir de novo. Mas, assim, uma outra coisa muito mais importante não morre. E fica presente com a gente muito mais do que eu poderia imaginar antes, né? A ponto de quem vai olhar o meu Facebook vai ver lá que eu estou constando como casada, né? Porque é como eu me sinto. É como eu me sinto. Eu sou casada com ele, ué. Ele não está ao vivo e a cores comigo. Isso teve que mudar.
Mas quem disse que eu deixei de ser casada com ele, ou eu deixei de ser dele porque ele morreu? Então, isso é uma coisa que eu juro que eu não sabia, quer dizer, talvez eu soubesse em teoria, talvez eu tivesse falado alguma vez, mas assim, ter essa experiência, ter esse conhecimento que hoje eu tenho, que é no meu coração, que não é na minha cabeça, de que assim, o que morreu da pessoa, o que morre da pessoa que a gente ama, olha, eu não vou dizer que é uma parte menor, eu não vou dizer, porque o toque, o cheiro, a voz, isso tudo é muito, muito, muito importante. Mas olha, fica uma outra coisa que eu acho que é igualmente importante, sabe? Porque de vez em quando, acho que muita gente, todo mundo, sei lá, já passou por essa experiência ou vai passar. Que quando você sonha com a pessoa, enquanto você está sonhando, e logo depois que você acorda, porque o sonho fica com você um tempão ainda, a sensação é tão vívida, mas tão vívida, mas tão vívida, que ela parece até um toque. Então, eu acho que a gente ainda precisa aprender muito sobre vida e morte. Talvez no fundo no fim a gente vá descobrir que a morte não é nada disso que a gente pensa e se desespera pensando, né? Eu acho que o que você disse é que dentro de você mora um Túlio agora. E É, claro que você tem saudade da voz, do claro. perfume, mas ele mora aí dentro. E aí E tem isso uma é presença inegável. tão Isso faz grande. você continuar casada com ele. É, Porque ficar viúva é ele sumir. Não tem como ele sumir, né? não. Para você ter ideia, é tão importante a lembrança material que eu tenho dele que eu de vez em quando pego o perfume dele, porque sobraram 2 vidros ainda, né? Um eu dei para um dos meus filhos e o outro que tinha menos está comigo. Então, de vez em quando eu ponho o perfume dele. Não fica o mesmo cheiro, porque em cada pele tem um cheiro diferente, mas é o mais perto possível que eu posso chegar do cheiro dele. E hoje, como eu sabia que a gente ia falar dele, eu pus o perfume, né? Então eu estou conversando com você e é um perfume, ele é suave, Marcante. ele é delicado, mas ele é muito presente. Aham. Então eu estou falando com você o tempo todo e estou, de cada vez que eu puxo a respiração, o cheirinho dele está chegando aqui. Não é bem dele, mas é parecido, né? Está chegando para mim. E é uma das minhas formas de continuar vivendo com ele, né? Eu acho que nenhuma frase me vem assim que feche tão bem isso como aquela que o Mia Couto fala, né? Que o esquecimento é a derradeira morte. É, 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 é. Quer dizer, as pessoas estão vivas enquanto alguém ainda se lembrar delas, né? Isso. E pensando assim, que bom que nós temos saudades. É, nem diga. A saudade é o lugar de ficança do outro, né? Nem É ali que ele diga, nem fica, é ali que ele diga. permanece. Se tem saudade de uma coisa, de nada, então não ficou ninguém, não é isso? Sem dúvida. A célebre frase do Colin Parkes, né? O luto, a dor, é o preço do amor, né? Impossível Quanto um sem o mais, outro, né? quanto mais intenso, mais intensa será a dor. É, é. Amada, muita gratidão, muita gratidão. Eu acho que a gente tem que pensar em outras lives, porque conversar com você é muito prazeroso mesmo, né? E pensar futuramente mesmo numa live, e você falando como médica mesmo, de cuidados paliativos com toda Uhum. essa amorosidade que te compõe, né?
para Uhum, tantas pessoas que às vezes estão com alguém em casa que está indo embora. sim. Então, vamos pensar nisso no futuro? Com certeza, Chamar a com médica, certeza, que com nunca vai deixar a certeza. graça de lado, né? Não, as duas Então, vêm muita juntas, né? gratidão. Agradeço muito a todas as pessoas que estavam aí. Espero que a gente tenha conseguido deixar um dia mais leve, né? Essa saudade melhor, mais gostosa, porque eu acho que essa foi a intenção, não é esquecer, mas Dia dos Namorados, justamente por ser Dia dos Namorados que eu quis, porque eu acho que o outro tem que ser lembrado, ele tem um lugar especial dele dentro de É, você. é. Quer dizer E alguma eu coisa para a gente agradeço fechar? muito, só uma coisinha. Eu agradeço muito a você por justamente hoje ter me permitido falar dele. Claro, de cada vez que a gente fala, ele fica mais pertinho, né? Então, muito obrigada por eu ter podido falar com essa gustosura e com essa escuta sua, que é deliciosa ter podido falar dele. Muito obrigada. Sempre, 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 sempre. Um beijo, viu? Um beijo enorme para você e um beijo para todo mundo que nos viu e nos ouviu. Tá Um bom? beijo para todos. Boa Obrigada. noite, viu? Boa noite. Muito obrigada. Nada, tchau. Eu espero você encerrar.